Isso de novo, né? De sentar assim da forma mais despretensiosa possível, dando oferecendo essa naturalidade para o teu exercício do silêncio, né? Então só procura o teu assento e reconheça de onde você está vindo. Reconheça a tendência dessas experiências que você estava tendo, reconheça a tendência delas quererem continuar como memória, como impulso. Só perceba essas primeiras sensações quando você senta. Como se você tivesse espalhado assim, em muitas direções. Então você vai se organizando, né? Vai se recolhendo, vai encontrando o teu assento. Pode começar com os olhos fechados, trazendo essa atenção para o seu corpo, para as suas sensações, a respiração. Se perceba. Você é a primeira pessoa que precisa da sua atenção. Se reconheça. Então, todas as experiências têm essa tendência em continuar. É como a energia do hábito, do karma. Então, a meditação, ela confronta essa continuidade das experiências. Ela te apresenta essa possibilidade da pausa, do recuo, a percepção do espaço onde as experiências acontecem. Você não precisa estabelecer nenhum tipo de esforço ou de resistência. Né? Você só está recuando, relaxando, soltando o ar bem longo cada vez que você expira. Você está com isso ampliando a sua liberdade. Você pode se mover e experimentar, mas você pode parar, descansar e ficar nesse lugar do potencial, daquilo que pode vir a ser. Você reconheça como essa consciência que pode levar a atenção para o corpo, pode levar a atenção para a respiração, pode levar a atenção para o espaço da mente. Então, a consciência ela tem essa mobilidade. E ao observar o que quer que seja, ela não precisa se agarrar, se identificar a isso. Ela só observa.
Observa as sensações do corpo e deixa que elas se movam, que elas se transformem, que elas passem, que elas venham. Aí, ao observar as emoções, a própria respiração também, observa isso como um fluxo passageiro. Observa os pensamentos também como fluxo, como movimento. E aí você vai observar que só a consciência permanece e ela está ali. Se puder, observe um pouquinho mais a sensação, a experiência dessa consciência presente. Estar consciente da consciência. Em vez de você observar objetos que surgem, agora você observa a consciência que reconhece esses objetos. E fique aqui um pouquinho, repousado em si mesmo, em si mesma. Abra os seus olhos mansamente. Sem buscar nada, nenhum objeto em especial. E aí comece devagarinho também a se mover agora, daquele jeitinho também bem despretensioso, despretensiosa, sem estabelecer fronteiras. Você leva a sua quietude por dentro do movimento, leva a presença por dentro do seu olhar. Você não chuta o pau da barraca. Devagarinho. Nada começou, nada terminou. Você apenas está descobrindo a sua própria presença. Eu estava sempre aqui. Mas eu só conseguia me ver através das coisas, através das experiências.
Tudo bem, queridos, queridas? Alguém está com raiva de mim? Podem falar. Porque eu lembro da minha época de professora de yoga. Aí, às vezes, a gente colocava os alunos em cada posição, né? Cada situação, para falar a verdade. Aí, às vezes, eu pensava, eles só não estão cuspindo em mim, assim, porque eu não estou perto. Porque eu acho que eles não devem estar felizes comigo, eles não devem estar desejando o melhor para mim. Então, às vezes, tem isso, né? A gente, às vezes, está conduzindo meditação, vai dando as instruções, mas, às vezes, a pessoa não está passando bem, né? Aquilo que a gente está falando não é a experiência da pessoa. Daí a pessoa diz assim, ela podia ficar quieta, né? Que é coisa que já não está fácil. Ainda ela fica falando poesia, né? Toca esse sino, moça, vai para casa. É. Então eu respeito isso muito, né? Eu sei que o que é se encontrar nesse silêncio quando ainda não há silêncio, né? E se fazer quieto quando não tem nada quieto, né? Então eu tenho um profundo respeito, né, pelas pessoas que mesmo assim não saem correndo, né? E permanecem. Vamos conversar? Vamos? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer falar da sua experiência, desse chegar, sentar, de tentar praticar sem esse bordo, sem essa fronteira? Alguém está captando alguma coisa disso? Sim. Uhum. Alguém captou o que muda? Agora eu estava meditando, agora não estou mais. Por quê? O que aconteceu? Márcia, eu vi uma vez você também comentando que às vezes você ouvia o lama, né? E daquilo tocava e uau. Às vezes você voltava para realidade, né, relativa lá fora. E aquilo parece que as coisas pegavam de volta, né? E eu estou tentando bem observar isso. Então, às vezes eu estou aqui. Aí, por exemplo, antes de vir para cá, eu já estava meio que com uma ideia de desistir de uma coisa específica. Aí aqui eu falei, não tem por que desistir, né? Aquilo, poxa, me ajuda na minha prática, me ajuda a sentar, né? Então, permanece. Só que eu já estou vendo assim, lá na segunda, daí eu estou percebendo assim, qual é o momento de eu comecei a olhar isso. E, para ser bem honesto com você, assim, bem específico, é durante o caminho do ônibus, assim, sabe? Eu estou super já tá vendo bem... tudo. Fiz lá a prática da manhã, e daí, ok, não, uau, é isso. Daí tem um momento assim da troca, assim, aquilo volta tudo. Eu entro, eu até reconheço, poxa, é aqui que as coisas acontecem dessa forma, né? Lá, isso entra na bolha. Isso é também uma questão de prática contínua, do sentido de observar, porque quando eu me pego às 3 da tarde, eu já... Ali é um portal. Eu falo, nossa, eu tenho que sentar para reconhecer de novo, né? Porque aquela coisa, a gente pratica lá alguns minutos pela manhã ou pela noite, né? Conforme cada um pode, e sempre tenta trazer o silêncio durante o dia, mas as coisas, às vezes, como estamos em treinamento, adoro essa palavra, as coisas nos cooptam, né? O trainee. As coisas nos cooptam de novo, e daí quando eu vejo lá às 2 da tarde, eu já estou também lá digitando bem, correndo, eu tento cada vez mais observar isso, falar, bom, observei, né? Sim. Mas eu fiquei pensando, qual momento que tem essa mudança, né, na minha mente? Eu percebi, assim, no momento do ônibus, assim, que passa por um lugar, e daí passa por aquele lugar, eu estava lendo um livro, assim, bem tranquilo, daí chega aquele lugar e falo, nossa, é hora de trocar o livro. Daí quando eu vejo o ombro já subiu, assim, porque está chegando a hora de ir pro trabalho, sabe? E lá as pessoas vão me cobrar, e eu não entreguei o negócio ontem, e daí vão falar quais são as minhas metas para os gráficos bonitos de amanhã. E daí quando eu vejo, já estou nisso. Eu falo, não, eu tenho que sair disso. Daí fica o quê? Uma dualidade interna. Você não deveria estar pensando nisso. Você está praticando. Não, mas é isso que está acontecendo. Sabe? Daí fica uma... Mas eu tento relaxar, às vezes, quando eu vejo isso. Nem sempre dá, mas eu tenho observado assim. É isso mesmo. Eu lembro muito bem, assim, dessas transições, assim, e da frustração que era quando o retiro terminava e pensar, estou indo para casa. Estou voltando para o trabalho. Nossa, é muito
real, né? A gente sente na carne isso, né? Que está voltando para casa. É incrível, né? Sei lá, parece que dá um nó nos músculos e alguma coisa mudou, né? Mas eu vou falar aquela palavrinha, né? Na continuidade da prática, nós vamos começar a perceber que a realidade ela é sutil, que ela não é física, né? Que o retiro não foi construído por essa terra, por essas paredes, por nada, né? A gente vai... Então é interessante talvez começar a olhar no dia a dia as mudanças de paisagem, né? Que a gente vai tendo. Você está de bom humor, daqui a pouco está de mau humor, daí chega em casa, relaxa, daí vai no trabalho. Né? Observar isso, né? Porque daí essa transição do retiro para a vida normal é isso, né? Só que essas mudanças de energia, de paisagem hoje, elas ocorrem sem a nossa percepção. Né? Não tem um observador para isso. Não tem um sentinela para isso. Então, a gente tem sentinela para outras coisas, né? Hoje em dia a gente está monitorando outro tipo de experiência. A gente não está monitorando o mundo interno. Todo o nosso sentidos físicos e a mente, eles estão postos para monitorar a realidade. Então, por exemplo, quando você deixa o retiro inteiro é um convite para a gente localizar esses elementos. Daí a gente está aqui, está se ajudando. Daqui a pouquinho a gente relaxa e está fazendo isso. Aí, o que acontece? Quando a gente vai voltando para a nossa terra natal, né, para o nosso trabalho natal, o que acontece? Né? Se instala de novo o monitoramento da realidade como se ela fosse externa. Eu simplesmente adoto a posição que eu estava acostumada e que eu acho que é super importante. Né? Porque ali, naqueles lugares, eu sempre me movi com esse posicionamento de cuidado externo, de controle, de resposta, de aceitação, essa coisa toda, né? Então, ali eu não tenho memória de retiro. Eu não tenho memória, nunca fiz isso aqui. Então, esse é o poder que a gente começa a dar para os lugares, para as coisas e para as pessoas. Então, olha o lama, né? O lama, se a gente está no shopping, de repente vê ele, a gente larga as sacolas, assim, lama... O senhor aqui? Né? Então, olha a imagem do lama imantada, ele imediatamente chama o praticante. E sei lá o que a gente estava fazendo e aonde, né? Melhor se for shopping, né? Hã? Então, e não acontece isso. O supermercado desaparece. Surge uma mandala. A gente esquece o que estava fazendo, falando, com quem estava, se ia pagar, se já pagou. Lama. Está lá o lama, tudo bem. Né? Então, os lugares da nossa casa, nossa família, nosso trabalho, ele acabou sendo imantado. Então, não é que ele tenha poder, mas nós imantamos. Então, o que aconteceu com esse lugar? Ele está sendo imantado pelo poder da prática, dos ensinamentos. Então, a gente vai chegando aqui, começa aquela ruazinha já de curva aqui, né? A gente já está no embalo dos Budas, né? Faz uma curva e outra e diz, eu sou Kavati. Aí chega aqui e já está tirando a roupa, o sapato, né? Estou em casa, né? Mas nós estamos fazendo isso, nós mesmos. Não teve nada, nenhum vento diferente, não aconteceu nada que veio e penetrou pelos poros. Então é isso que a gente vai perceber, que nós confirmamos a realidade dos lugares e não o contrário. Então isso vai devagarinho, né? Começa agora é interessante o quê? Que a gente já tem a gente já está começando a perceber isso, né? Que a gente está criando esses limites, esses bordos, quando na verdade eles não existem. Então a gente já está dizendo, nossa, lá eu me sinto assim, aqui eu me sinto assado. Tá.
E agora o que eu vou fazer? Eu vou olhar os recursos internos que geram essas experiências. Eu não vou mais olhar para fora e me sentir vítima dos lugares ou das pessoas. Agora eu vou começar a olhar como é que isso brota daqui de dentro. Aí quando a gente vai chegando no trabalho, a gente pode começar com coisas muito básicas. A gente vai ver que o nosso corpo muda. Eu não estava tão dura assim, né? Que passa? Começa a andar mais rápido, esquece que respira. Ainda bem que o corpo sabe respirar, né? Olha o risco que a gente corre, né? Então, o que a gente faz? A gente começa pelo grosseiro, então, por onde dá. Então, começa pelo corpo. Desarticular o que sustenta aquela paisagem. Porque o corpo sustenta a energia sustenta a mente sustenta o lugar sutil. Então, eu vou começar por onde der. Se eu não consigo furar imediatamente e ver que o lugar é um lugar sutil, que não é um lugar físico, que eu possa a qualquer hora chegar com um bolo e falar assim, gente, hoje nós vamos fazer uma festa coletiva de aniversário. Quá, 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 sério? Ou não, né? Ou vai ter gente lá que vai ter assim, despedido, suspensão por um mês, tá? Mas nada nos impede de chegar vestido de palhaço, chegar com um carrinho de picolé dentro do departamento. Por que não pode? Não pode. Brincadeira, não pode. Por que não pode? Daí vai ter um que começa, aí de repente chega o gerente e fala assim, que isso? Porque quando você muda, de repente você acessa as liberdades dos outros. Só que a gente tem que ver o quanto o outro vai se soltar, né, na palhaçada também. Não. Então, se não dá para ir pela mente, a gente pode tentar pela energia. Daí a gente vê a emoção que se instala, né? A gente vê um aperto, daí a gente começa a procurar as sensações, né, que essa energia está trazendo no nosso corpo. Daí o que a gente vai fazer? A gente pode trabalhar com os 5 elementos, né? Então você vai levar a atenção da tua mente, assim, o olhar amoroso, né? Quase maternal da consciência para essa sensação de aperto no coração. Então, a primeira coisa, leva o olhar. Imediatamente com o olhar, o olhar é o espaço. Então você deu espaço agora consciente para aquilo. Você está olhando. Então aquilo ganha um espaço na tua consciência. Aí imediatamente, se tem espaço, você pode respirar ali. Quando você respira, você está lembrando aquela experiência de que ela é móvel. Tá? Então você deu espaço, aí você está respirando. Aí, junto da respiração, né, que é o vento, está o calor. O calor pode ser calor físico, mas é o calor da criatividade. Você vai perceber que se você muda a tua respiração, você muda o olhar para aquilo, talvez aquilo se reconfigure e surjam outras coisas. E na reconfiguração disso pode surgir fluidez, você relaxa. E se você relaxou, você já tem um outro corpo. Aí se tem um outro corpo, já tem outro comportamento, tem outro comportamento, já outra paisagem. Então, é tudo isso interligado. Porque a experiência, ela não é um bloco. Por isso que as experiências são vazias, porque elas são a reunião de muitos elementos que são puro movimento. Então, não tem nada... Essa é a nossa esperteza, de sacar que as coisas são esse campo aberto de elementos que se cruzam, se encontram, e tudo que eu tenho, momento a momento, são aparências. Mas eu não vou congelar agora. Eu agora não estou congelando mais. Eu estou realmente fluindo agora. Aí você vai ver que você pode fluir para uma experiência de retiro dentro do seu trabalho. De repente você está silencioso, se intui um silêncio natural que permite para as várias pessoas que estão ali o surgimento de um departamento, de uma empresa. Mas você, de repente, se conectou com o silêncio da experiência. Aí você vai começar a observar um monte de coisa que as pessoas não estão nem desconfiando. Você começa a ver aquelas pessoas se mexendo dentro do vazio, achando que são uma determinada coisa, estão num determinado lugar, indo para não sei aonde. Fica um negócio de doido. Você pensa assim, uau!
Isso realmente é dormir. Realmente é dormir. Não está acontecendo nada aqui. Mas essa história toda está sendo possível. Isso é retiro. Porque o que é retiro? Retiro é você olhar, você se posicionar para ver as coisas e não se confundir, controlar, ser alguém. Então, pronto, retiro é isso. Você recuou para a caverna de retiro do teu corpo, a caverna dos teus olhos. E sabe o que mais? Ninguém nem percebeu. Acham que você está ali. Você continua fazendo tudo direitinho, super direitinho ainda. Você corre o risco de ser promovido. Cuidado, né? Porque daí se eles te fizerem uma proposta, daí... Não, tá ótimo, eu quero uma coisa bem simplesinha, insignificante, tô pagando minhas contas. Não. Eu quero a sua alma, porque você é ótimo. Aqueles dentes, né? Assim. Não estou à venda. É um perigo. Então... Entendi. Não. Então é tão... Vão surgir tantas possibilidades, sabe? De você praticar, de você usar a própria vida como laboratório da tua prática. Por isso que vai surgir essa clareza, que não tem nada que nos impeça. Nós é que estamos confirmando de dentro a prisão. Não tem um sistema que aprisione de verdade. Existe uma confirmação coletiva. O sistema é uma confirmação coletiva, né, de bordas, mas elas não existem. Tá? Alguém quer recitar uma poesia? Passar uma receita? Alguma coisa? Banoff. Márcia, eu tenho uma impressão, reparando nisso que esse exercício que a gente fez, que parece que as limitações estão no nosso corpo físico, porque assim, a partir do momento que eu abro o olho, o cérebro já começa a funcionar... A partir do que você vê, né? Exatamente, porque... Eu não sei, mas a neurologia diz que a gente usa 80% da nossa capacidade cerebral só com a visão, né? Pelos olhos, né? Então, eu senti bastante diferença. Eu abri o olho, cores cobertas, enfim. Sim. E parece que, então, o nosso corpo físico apresenta as limitações, mas é através dele que a gente... Ao mesmo tempo que ele é o problema, ele é a resposta. Sim, ele vai se tornar o nosso assento. Porque, ao mesmo tempo que ele oferece todas essas limitações, a partir do momento que a gente aprende a controlar essas emoções, conhecer isso, né? Aí você consegue não acessar, mas a tua consciência fica mais... Sim, porque daí você... No começo a gente vai ficar muito... Realmente o corpo vai ser a primeira coisa que vai aparecer. Então, assim como a gente imantou os lugares... com uma forma de ser, de se comportar, o nosso corpo está imantado hoje como um corpo dual, um corpo que busca experiências, que é um aparelho, né, teoricamente feito para isso. Então, a gente está burlando o manualzinho de... Como é que é manual de uso? Né? E a gente vai usar o corpo para outra coisa agora. Só que daí a gente vai ter uma... Assim, é meio que a gente vai ter que burlar ali algumas ligações, umas coisinhas assim, né? Para gerar, né, outras habilidades. Só que no começo é isso, né? A gente tem um sistema nervoso, a gente tem, né, os órgãos dos sentidos, tudo pronto, né? Ou para agir, né, em busca, se defender, ou para dormir, né? Então, a gente vai ter essas duas coisas na meditação, né? A gente vai estar ligado demais ou a gente vai estar... Né? Então, a gente vai agora colocar o corpo num ambiente desconhecido para ele também.
Porque ele não vai fazer nenhuma coisa nem outra. Ele não vai estar correndo atrás de nada, não vai estar fugindo de nada e também não foi posto para dormir. E o corpo vai ficar procurando isso durante a meditação por um tempo. Mas, de novo, nós vamos amansá-lo. É como domar Alguns mestres falam isso mesmo, que é como domar um animal selvagem. Ainda bem que ele não é muito selvagem, né? Pouquito. Então, hábito. Aí a gente vai lavando. A prática de yoga, a prática de tai chi, essas práticas, elas são maravilhosas, né? Porque você vai fazer coisas que não têm significado nenhum, né? Ninguém fica na posição do cachorro porque, sei lá, né? Tá apaixonado. Quer dizer, não sei, né? Porque vai, sei lá, né? Ficar mais inteligente. Não tem estratégia nenhuma ali, né? Você está na postura do cachorro, do gato, da cobra, para estar ali, né? E receber os benefícios daquela posição que não tem nada a ver, né, com estratégia para ser feliz ou ter sucesso. Então, a meditação é a mesma coisa. Você senta sem nenhum propósito, né? Então, a gente vai lavar o corpo de ser esse instrumento de busca, de defesa, né? Então, o sistema nervoso vai passar por um trabalhinho, né? As nossas memórias vão passar por um trabalhinho. Então, os olhos é isso que você falou. Por isso que é importante saber meditar de olhos fechados e saber meditar de olhos abertos. Estar presente de olhos abertos. Porque senão é isso, quando eu abro, eu me perco. Quando eu abro, a única coisa que eu sei fazer é catar imagem, avaliar, pensar, foco isso, desfoco, foco aquilo, né? A gente não consegue ter um olhar espacial, né? Um olhar relaxado. Está aberto aqui, né? 180. Sem focar nada. Sem aflição, sem intenção. Então, o corpo, a gente vai sutilizar ele. E daí, na medida que ele vai se tornando mais confortável, mais silencioso, mais estável, a gente consegue observar coisas mais sutis. Então, eu acho o corpo um instrumento maravilhoso para, na sequência, a gente entender o que é energia, o que são os 5 lungas, os 5 elementos como qualidades da nossa energia. Aí, entender quando o corpo está quietinho, né, relaxado, tem uma hora que a gente já não vai mais sentir o limite do nosso corpo. A gente vai ter uma sensação meio borrada, uma hora aqui, outra hora ali, mas daí vai ficar claro que a gente não habita um corpo. A gente vai ficar muito claro que não há bordos para a nossa consciência. Então o corpo participa disso, né? Quanto mais manso, né, calmo, relaxado ele for, mais sutil, mais profunda, né, vai poder ser a nossa observação. Porque tem 2 coisas. Primeiro, eu sempre fico pensando, como que as pessoas conseguem ficar meditando tanto tempo? Tipo... Boa pergunta. Porque parece que, sei lá, você não tem vontade de ir no banheiro, não tem fome, parece que você, tipo, saiu do teu corpo e foi para outro lugar. E também eu tenho percebido, assim, principalmente com relação a emoções, sabe? Às vezes surge alguma coisa, eu já identifico, capto e tento, tipo... aparece de uma maneira física, né? Nervosismo, ansiedade, não sei, algum mal-estar, desentendimento. E como aquilo que você falou de fazer o tipo... sabe? Uhum. E como fazer isso imediatamente para que isso já não se instale, né? Não instale no corpo. Uhum. Quando surge um pensamento... Ou isso, uma emoção. Uma emoção. Uhum. Principalmente as emoções, assim. Uhum. Isso é bem... Tem um texto muito lindo, né? Depois, se vocês quiserem... Acho que a Bernadette tem esse texto daí. Quem quiser pode pedir para ela. É um texto bem curtinho do Tartantulco. A energia é neutra. É neutra. Porque ele dá quase um passo a passo, né, de como você parar no coração de uma emoção, dando o espaço suficiente para ela, ou seja, você não reage, você não julga, não avalia. Então ele vai dizer que a chave principal para se trabalhar com as emoções é você se desligar da história vinculada a essa emoção. Porque elas ficam casadinhas. Na medida que você pensa, você sente. Na medida que você sente, você continua pensando. Tá? Então, você se solta do que vier junto dessa emoção.
É culpando alguém, ou é se culpando, ou é tendo alguma, né, uma memória de algum lugar, de um dia. Então isso não tem importância nenhuma. Você vai agora para o que realmente importa, que é a emoção, a energia que está dando vida para esses pensamentos. Então, você tenta se soltar dessa historinha, e é aquilo que a gente estava falando um pouco agora, né? A gente comentou, acho que é sobre isso, né? A gente vai levar a atenção para dar espaço. Então, a gente leva os olhos da consciência, em vez de eles estarem voltados para a história, eu levo para a emoção. A gente pode ver se ela está localizada no peito, na garganta, na cabeça, no abdômen. Às vezes tem um local específico, uma sensação específica. Mas tem outras coisas junto, né? Às vezes tem uma sensação do próprio espaço, né? De ele estar oprimido, uma melancolia, fica tudo meio cinza, ou fica tudo meio, sei lá como, né? A gente tem uma sensação de mundo, né? Com aquela emoção. Aí ele diz isso. Então você se solta da história, leva o teu olhar para essas sensações, para essa energia, sem julgá-la, sem reagir, e você vai oferecer espaço para essa energia ser o que ela está sendo, se mover como ela está se movendo. Você veja qual é o método? Não faça nada, na verdade, né? Se solta disso aqui, mas isso é super poderoso, porque você não está tentando se livrar mais da emoção. Isso é a chave. Porque daí o que ele diz? Na medida em que você dá o espaço para aquela emoção simplesmente seguir o seu próprio curso, então às vezes ela vai aqui para o ombro, daqui a pouco ela desce para o joelho, daqui a pouco ela vai para o mundo, daqui a pouco ela vai aperta, daí você vai ver aquilo, né? Daí você fica ali assim, né? Se alguém te olha de fora, né, pensa, uau, o que a pessoa está tendo, né? Você com você. E o que você vai ver? Como você não atribuiu nenhum julgamento, como você não interferiu em nada, a emoção se autolibera. Tudo isso é uma instrução do budismo, né? Todos os fenômenos se autoliberam. A gente só não vai ter essa experiência, não consegue perceber isso, porque a gente engata uma coisa na outra. A gente não vê que as coisas não estão engatadas uma na outra. Elas simplesmente piscam e desaparecem. Só que a gente não para de piscar. A gente que dá a sequência. Então isso que você falou, para que isso não vá longe, não se instale como um comportamento, como uma atitude, como um estrago, né, que depois, arrumar. Então você vai nesse ponto, né? Você se recolhe, você abre uma tenda, assim. Né? Você acende uma fogueira ali. Isso acho que é outra tradução, né? Acho que não é do budismo. Você senta. Senta com a tua emoção, senta, né, com aquela experiência. Dá espaço. Diz assim, ó, esse espaço é todo para você. Aí você vai ver que aquilo dá uma enroladinha aqui, uma enroladinha ali, daqui a pouco... E não ficou nada. Fica o espaço. Na hora. Então, a energia... Daí o que a gente vai perceber? Que a energia ela é neutra. Mas ela pode se configurar como medo, como raiva, como melancolia. Mas na base, ela é a energia do espaço da mente. Neutro, completamente neutro. Como a eletricidade ela é neutra. Né? Eu posso fazer dela luz, eu posso fazer dela som, eu posso fazer dela movimento. Mas é a mesma eletricidade. Aí eu vou fazendo uso disso. Então a energia é a mesma coisa. Eu posso pegar a energia e transformar ela em muitas, configurar como, né, várias emoções, mas na base é a mesma coisa. Aí você então, mas é isso, ó, dando espaço, ou seja, não interfere. O que vai surgir? A energia repousando no espaço. Mas a gente vai ter, assim, né, um comichão até, assim, né? Ai, não dá para mexer em nada mesmo, Márcia? Não. Não dá nem para dar uma pensadinha? Não.
Ah, no meio de uma discussão? É. Faz a sua tenda, né? Fala assim, com licença, só um pouquinho. Pronto. Exatamente. Mas, agora eu me lembrei de uma coisa. Isso não se improvisa. Tá? Por que a gente treina no banheiro? Porque justo por isso, quando a coisa pegar fogo é mais difícil. A gente não vai poder dizer, eu vou lá no banheiro e já volto. Agora não! Você está fugindo de mim? Aquilo... Então, treina com coisas simples. Porque a gente está o tempo todo, né? O dia inteiro, surgindo emoções. Então, o nosso trabalho é isso. Pensar cada vez menos. Olhar cada vez mais para o que a gente sente e ir liberando o corpo energético, né, da familiaridade com essas emoções. Aí, na medida em que a gente vai liberando, né, o corpo energético dessas emoções, a mente também não vai ter grandes razões para pensar. Porque a mente precisa dessas emoções para sustentar as suas argumentações, os seus sonhos. Ela precisa. Para ter pensamentos de medo, você precisa sentir medo. São os pensamentos não têm poder nenhum se eles não moverem a energia junto. Então a gente pode pensar isso. Então, como é que é uma mente que não planeja? É uma mente que não está apoiada nessas energias da pessoalidade. Por isso que não adianta a gente simplesmente dizer, eu não vou planejar. Eu vou viver fluida. No domingo. Não adianta falar. A gente tem que ir... São as energias, né, do medo. O controle não é um pensamento. O controle é uma energia fortíssima. Quando a gente vê, a gente está fazendo. A gente tem que localizar essa dimensão sutil, que não é cognitiva, ela não é discursiva, mas ela está completamente atuante, né? Determinando as experiências. Aí, na medida em que eu libero o corpo da energia do medo, da energia da raiva, da energia da estratégia, não precisa nem pensar para não controlar. Não surge nenhum impulso. Então, saber lidar com as energias é uma super porta assim, da prática. Tem vários vídeos do Lama falando sobre os 5 lungs. Tem algumas meditações do Henrique também conduzindo, sabe? Vejam isso. É que eu tenho muita dificuldade com a culpa e não me julgar. A ponto de cair nisso muito rapidamente. Não sei o que se poderia dizer. O que eu faço? Quem é que não sentiu culpa algum dia na sua vida? Sentimento bom, né? Extraiu daí. Daí sentiu, você só sente isso. É uma voz bem inquisitora. Assim. Bem inquisitora. E que se a gente não se perceber como consciência fluida, não tem como se livrar da culpa, do débito, da cobrança. Porque a gente não pode negar que as coisas aconteceram. Né? De repente a gente fez alguma coisa indevida. Mas aquilo já passou. Mas passou de verdade, eu não estou falando isso só para te confortar. Né? Só que a gente não vê as coisas passando. E principalmente não é só a gente não vê as coisas passando, a gente não entende nada sobre a nossa consciência. A gente não entende que
que nós não somos um personagem fixo que vai indo de uma historinha para outra. Nós somos momentos, né, de manifestação. Então, aquele que fez é culpado mesmo, mas eu já não sou aquele. Né? Então, como é que eu me livro da culpa? Só quando eu reconheci que eu realmente já renasci. Mesmo que o outro nos culpe, ainda por muito tempo, vai ter um momento que ele vai ter esse reconhecimento de que ele também já não é mais aquele e que ele não precisa te culpar de nada. Mas aqueles dois seres que se encontraram naquele momento, sim, aquilo ocorreu. Talvez aquilo não foi legal. Mas quando a gente entender realmente a dimensão da consciência primordial, daí a gente vai poder olhar aquilo de tantas formas que a culpa já não é nem mais o elemento importante. Então eu deixaria ela de lado um pouquinho. Não tenta se livrar dela agora, porque, né, essa coisa da gente tentar, né, afofar, nem é o caso. Mas vamos praticar essa inteireza que você vai realmente entender que a culpa não faz sentido. O que foi feito foi inevitável. Se a gente voltasse naquelas circunstâncias, a gente faria igual de novo. É só lembrar. Então, não tem por que julgar aquilo. Dentro daquelas circunstâncias, aquilo foi perfeito. Não é perfeito porque foi bonito, é perfeito porque aconteceu o que tinha que acontecer, porque aquelas circunstâncias, aquela configuração era para aquilo. Você estava vendo uma coisa, eu estou falando ele, mas nem sei se é ele, se foram elas ou eles, estavam vendo aquilo, não tinha como acontecer outra coisa, a não ser se houvesse uma expansão momentânea, né? Mas pronto, não aconteceu, fizemos o que deu, ok. Agora vai ficar ali? Não, sejamos inteligentes. A gente se responsabiliza. Se responsabilizar é uma coisa, se culpar. Mas o que é esse se responsabilizar? Uau, eu com a mente meio confusa faço coisas estranhas. Nada bom. Né? Então, fica aqui. E aquilo está ótimo, foi perfeito. Então, mas para falar dessa perfeição, só Prajnaparamita. A gente tem que pegar um galinho de Prajnaparamita, mastiga, daí dá para falar isso. Porque isso é super perigoso, a gente falar que foi perfeito. Né? Mas a perfeição é isso. Dentro de certas configurações, só podia acontecer aquilo. Então, o que a gente faz? O voto de se conhecer. Eu quero entender quem eu sou. Aí a gente vai ver que a gente não deixou rastro nenhum no passado. A gente pode ter deixado momentos, personagens, como o artista, né, que foi deixando o seu figurino, as suas roupas. Aí, de repente, a gente pode entrar lá num galpão e reconhecer os nossos vários personagens, né, as roupas que ele usou, tudo. Mas a gente não está mais identificado. O que você acha? Eu acho bom esse raciocínio. A gente perceber que se a gente voltasse lá, a gente faria de novo. De entender que quando a gente fez, era aquilo. Era aquilo, eu não tinha como fazer diferente. E eu fiz realmente acreditando que era bom, que era a única coisa. Então, aí de saída, a gente já está perdoado. E aí agora ainda tem essa expansão de saber que a consciência, ela é volátil nesse ponto, né, das manifestações, que nem está aqui mais. E a pessoa que vê hoje aquilo já está num outro posicionamento, e por isso acho que já não foi tão legal ter feito. Então, o que vai fazer? Tá bem? Tá. Mesmo tendo refletido que aquilo não foi legal, daí também, né? Estamos em treinamento, como chegamos a essa conclusão, né? Eu acho que pode ocorrer da gente... Eu sei que daí fica amargo, né? Fazer uma vez já é ruim, fazer duas, então, você fala assim, fui pega. Ah! Que saco!
Não, mas não cai mais nessa também. Não podemos mais cair na culpa. Né? A gente tem que ser esperto, tem que ser maduro, né? Maturidade é isso, ok. Eu me responsabilizo. Quanto que eu tenho que pagar? Eu bati no seu carro, então eu pago, tudo bem. Mas aí a gente vai olhar, a gente vai ganhar um olho agora que destrincha as coisas. A gente pode agora identificar que elementos que se configuraram de novo, no que foi que eu engatei, o que foi que eu queria dali. Então, esse é um mérito, né? Esse é o nosso grande ganho, né? Na meditação. Começa a surgir uma inteligência que observa a realidade, que consegue olhar para o engano e perceber como ele foi construído. Onde é que eu fui pega de novo? Então, não tem problema cair 1, 2, 3, né? 4... Acho que a gente usa essa energia, né, da frustração para fazer o que tem que fazer, né? Mas eu acho que é natural. A gente levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai. Daqui a pouco levanta mais do que cai. De vez em quando cai um pouco. Né? Sem culpa, sem exigências. Não tem fila, então não volta para o fim da fila. Não tem nada disso. Mas agora a gente tem as instruções, é para elas que a gente volta, sabe? Sem peso. Porque não tem escolha, sabe? A vida realmente continua. Não sei se vocês já repararam que a vida continua. Às vezes a gente quer ficar paradinho na culpa. Ai, agora não tem mais jeito. Aqui realmente acabou. Eu não tenho jeito. Olha que lixo. Não adianta. Você pode até se lamentar por 2, 3 dias, aí tem uma ou outra pessoa que te escuta, daqui a pouco ninguém mais te escuta, daqui a pouco nem você se aguenta. Aí o que acontece? Aí você teve que esperar 1 mês, 45 dias para levantar e falar, a vida continua. Não. O que vai começar cada vez mais rápido isso, sabe? A gente não vai se demorar nos erros. A gente fala assim, ok, o que foi? Como técnico, né? Tem pessoas que a gente fica desesperada, chama alguém e diz, não, era só apertar aqui. Então a gente também, sabe? Vai desaparecer esse desespero. O que eu fiz? Não fiz nada, calma. A gente vai ganhar outros olhos, as experiências vão ter outro espaço. Vai desaparecer essa coisa da tragédia, não tem tragédia. Tragédia é o contraste, assim, da gente achou que tinha que ser de um jeito e foi de outro, só isso, né? Não bateu com o teu script de tragédia, não é tragédia, é vida, a vida fluiu. De um outro jeito. Tá bem? A culpa? Isso. Márcia, eu percebo assim que quando eu faço meditação em grupo com a Sangha, eu saio mais leve, mais tranquila. Quando eu faço em casa sozinha, a energia é totalmente oposta. Mais frágil. Eu fico até mais... É que nem ela falou assim, a emoção de raiva, sabe? Já perco a paciência. Eu acabei de acordar e meditar, como que pode isso? Não serve para nada. Fazendo alguma coisa errada, talvez. Até recito as 7 linhas, sabe? Mas quer dizer que depois da meditação... Tudo fica manhaca. Manhaca. Sabe o que pode estar acontecendo também? Às vezes é só porque você está se observando mais. Então, eu já ouvi alguns mestres falando isso, que quando a gente começa a meditar, a gente pode passar por um período achando que a nossa mente piorou. Mas não é que ela piorou, é que agora a gente está vendo como ela era. A gente só não estava atento, né? Então,
Pode ser isso, sabe? Você pode agora só estar se dando conta com mais nitidez da distração, das emoções que surgem, né? E daí você está meio chocada com a coisa. Mas ok, é isso mesmo, né? A gente vai ver agora qual é a nossa verdadeira situação nesse momento. E sem se julgar, sem achar que tem alguma coisa errada acontecendo com você. Aquela história, ó. De agora em diante, sem pressa, mas para sempre. Então, bem alegre ainda, né? Ok. Né? A gente vai semear o silêncio, a atenção, o repouso. Nossa, daí vai ser muito lindo, porque a cada dia você não sabe em que momentos isso vai acontecer mais. Você não precisa mais planejar a tua prática. Você vai pulverizá-la agora. Então, a qualquer momento, se aproveita as oportunidades e faz. Aí, o que vai acontecer? Isso vai dar uma super afrouxada no solo da nossa vida, né, das nossas bolhas. A gente está inserindo, não é nem inserindo, a gente agora está realmente contemplando a incerteza que é a nossa vida. Então, agora eu estou repousando nesses momentos. E eu estou deixando a vida realmente se tornar um pouquinho mais incerta do que eu acho que ela é, né? Então, alegremente. Avante. Alguém ia perguntar? Aqui. Culpa. Oi? Voltando ali para a questão da culpa. Você diz, deixa fluir, foi, passou, mas qual seria a importância, então, de pedir perdão para aquele que você machucou de alguma forma? Qual que seria a importância desse pedido de perdão? Pois é, tem mestres que dizem que não tem que pedir perdão coisa nenhuma, que isso é você reificar, né, um sonho, né, que foi um desencontro, na verdade. Então, eu acho que caso a caso, sabe? Porque é como se a gente estivesse pedindo desculpa para um fantasma. A outra pessoa também já mudou. Pode ser que ela não esteja percebendo isso, né? Daí a pessoa está assentada, né, em algum sentimento ruim, e você vai lá e diz, você me perdoe, fui eu que te fiz isso. Só que aqui a gente está vendo que não é bem isso, gente. Ninguém faz nada para nós. O outro pode emitir sinais que se configuram em nós, de acordo com o nosso conteúdo. Então, de alguma forma, nós fizemos uma leitura do que o outro emitiu. Mesmo que ele tivesse vontade de fazer alguma coisa. Mas tudo vai depender do meu posicionamento. Então, na verdade, a outra pessoa é ela que dá, ela que sela se aquilo era bom, se aquilo era ruim, se aquilo foi maus tratos ou não foi. Aquilo foi construído junto, você só emitiu sinais. Então, se você pedir perdão, não estou dizendo para não pedir, mas olha o que acontece. Quando você pede perdão, você está dizendo que, está confirmando para ele que realmente você foi a fonte da infelicidade dele. Como se ele não tivesse participado com a parte mais importante, inclusive, que foi essa confirmação dentro. Então, no momento que eu peço perdão, eu não estou dizendo para o outro, levante e vai na tua direção. Eu estou dizendo assim, realmente você foi vítima dos meus atos. Eu fui muito malvada com você. Realmente um lixo, uma diaba. Né? Mas não, mesmo que a gente não tenha tido um comportamento bacana, mas é dentro da pessoa que aquilo ocorre, ou não. Então, essa é a delicadeza do perdão. Às vezes o perdão é muito mais para nós do que para o outro. Por isso que a gente tem que olhar, sabe, o caso. Mas dentro do ambiente que a gente está falando aqui, da inteireza de cada um, nós nos percebendo como construtores da realidade, a gente não vai mais pedir
não vai esperar que os outros se desculpem porque eles fizeram alguma coisa equivocada para nós. A gente vai entender que nós fomos os responsáveis pela aparência que aquilo tomou. O outro colaborou, de repente, mostrando a língua, né? Mas aí, se mostrar a língua era realmente uma coisa venenosa ou não, depende do que eu tenho aqui dentro. Complexo, né? Mas... Hã? Ajuda? Claro. Mas isso tudo é tudo dentro da pessoalidade, é tudo ainda dentro da sensação da separação, do cuidado com a pessoa, né? A gente tentando melhorar o mundo para a pessoa não se machucar muito. Isso não tem nada a ver com o mundo interno. Nem começou. Não cai muito bem, né? Como é teu nome? Amanda. Pode discordar, se a gente precisar falar mais sobre isso, eu acho ótimo, porque eu não acho isso fácil de engolir. Eu acho que não é fácil de engolir esse ensinamento. Sim. Sim. É. Mas a gente vai estar fazendo isso, né? Então talvez a gente até peça perdão. Mas entendendo que aquilo é uma etapa para não fechar uma porta com o outro, para algo mais amplo que possa acontecer mais adiante. Ou junto com esse perdão a gente já abre uma brecha para uma reflexãozinha aqui ou ali, né? Mas dentro a gente não pode estar acreditando naquilo. De que o outro foi vítima, que ele precisa de um determinado comportamento nosso para ele ser feliz. Então agora eu tenho que pisar em ovos, né, para o outro não. Isso não é amar o outro. Se ajustar às delicadezas do outro. A gente também não precisa ser um trator de Prajnaparamita, né? Sair patrolando o outro, né? Mas a gente tem que entender. Eu sou Prajna, não vai sobrar nada, nem você. Né? Não é assim, né? Sabedoria tem muitas faces. Prajnaparamita, a hora aparece como um demônio, a hora aparece como uma deusa cheirosa, tudo assim, né? Então a gente tem que saber. Por isso, o poder da presença. A presença nua, que está assim, ela não está barganhando mais com as coisas, então ela está aberta para captar o que é melhor ser feito, que palavra usar, que gesto. Né? Mas para nós que estamos aqui nesse momento, abrimos essa mandala de Prajna, é isso. Entender que amar não é proteger o outro de si mesmo. Amar é encontrar a habilidade para expor o outro a si mesmo, para que ele se conheça, para que ele se autolibere. Né? Porque é isso. Senão a gente vai gerar essas coisas de dependência. O outro nunca vai estar pronto para andar por ele mesmo. Porque nós nos fizemos essenciais. Eu sei cuidar dele, eu sei como me mexer para ele não espirrar. Eu sei como cozinhar no ponto. E ele dorme que um anjo. Então ele não pode mais ir embora, porque agora só eu sei fazer isso por ele. Isso não vai dar certo. Porque talvez a gente queira dar uma voltinha mais cedo ou mais tarde. É quem vai fritar o ovo por figura. Né? Bom, a gente que está aqui tentando, então, vejo por mim como que eu... depois de uma leitura de um livro no SEB, foi bem traumático, assim, porque a gente chegou no assunto dos reinos e eu cheguei em casa bem destruída. Assim, falei, nossa, eu estou arrasada, eu estou em todos os piores. Nossa. E assim, mas isso foi muito importante. Foi uma noite de insônia, de assim se enxergar mesmo. E a partir disso, ficar em silêncio para se perceber e ainda não saber como sair de algumas coisas.
Mas eu fico pensando assim numa relação afetiva, né? Eu vivo com meu marido, então assim, eu já consigo perceber em algumas situações quando eu estou numa situação de carência, esperando algo dele, eu vejo que o problema está na minha carência. Mas assim, nessa coisa de querer ajudar, se eu percebo que ele está plantando uma briga, vamos dizer, eu consigo agora, por estar estudando isso, perceber que foi uma situação de carência dele. O ideal nesse momento é não fazer nada, esperar que ele vá de encontro a ele mesmo sozinho, sendo que ele não estuda, ele não... Pois é. Ou pontuo isso ou não, ou espero que ele chegue nisso, sabe? Nessa consciência, sozinho. Amiga. Quanto mais próxima a pessoa, mais difícil indicar qualquer coisa, né? É muito interessante isso, né? Talvez sejam as pessoas assim com quem a gente tem que realmente exercitar o silêncio, né? E a espera. E só falar se for perguntado. Da minha experiência tem sido isso, sabe? As pessoas mais próximas, elas não querem ouvir nenhuma sabedoria, porque elas nem acham que a gente tem sabedoria. Elas gostam da gente assim, ó, bem uma pessoa comum mesmo. É minha mulher, minha filha. Eles estão esperando a vida comum. Eles não estão querendo sublimar nada. Senão eu não tinha casado com você. Ele não tinha casado, tinha ido fazer retiro. Não, eu casei com você porque eu quero uma vida comum. Agora você vem com essa sabedoria aí, você fica com esse olhar perdido aí no espaço. Nada parece que te importa. Você está aí toda equilibrada. Eu gostava de você um pouquinho mais, assim, imprevisível. Então, você menos lúcida era melhor. Não quero dizer isso, né? Às vezes a gente pode, né? A relação vai melhorar certamente, né? Pelo nosso silêncio, pela nossa contemplação, mas não, eu acho bem difícil. Eu não vi ainda nenhum relato, não vivi isso também, né? De relacionamentos onde o outro vem pedir ensinamento, né? É mais fácil a gente dar o cartãozinho do SEB, vai falar com a Bernadette, vai falar com o Bruno, né? Vai falar com o Lama. E a gente fica só como um apoiador, assim, né? Como uma pessoa que facilita isso, né? E um livrinho perdido, um vídeo, né? Compartilha um vídeo. Nossa, agora é tão bom compartilhar vídeo, né? Aqueles vídeos da Monja Coen, né? Super express, assim, tão passando todo. Esse também precisa, esse também precisa, esse ele também precisa, né? A gente manda para todo mundo, né? Isso. É bem isso, né? Porque a nossa presença comunica, a nossa energia, né? Isso, quanto mais familiarizados a gente se tornar com a energia, a gente vai perceber que a gente se comunica pela energia, não é pela fala. A fala, às vezes, até é super mentirosa em relação ao que de fato está acontecendo. Então, se a gente vai tendo essa sabedoria, né, de se soltar dos pensamentos e começa a se perceber no corpo energético, os corpos não estão separados, a gente começa a sentir o outro. Então, no silêncio, muita coisa está acontecendo. Principalmente pessoas estão morando juntas, né? Aquilo está uma simbiose, né? Uma troca. Então, a qualidade da tua presença comunica.
né? Altera, né, a presença dele também. E você sabe o que eu acho particularmente a coisa mais divertida de tudo isso? É a gente realmente ficar bem comum, sabe? Principalmente encontro de família, almoço de domingo, você vai encontrar os amigos da faculdade. 20 anos já de formado. Cada um foi para um canto, desenvolveu visões, todo mundo completamente diferente daqueles jovenzinhos que estavam na faculdade. Você vai encontrar. Mas não vai dar ensinamento. Não vai fazer meditação. Não vai contar das tuas peripécias em retiro. Não fala nada, porque eles não querem saber de nada. Um ou outro talvez pergunte. Daí você fala um pouquinho também. Sabe? E, gente, é a coisa mais deliciosa. Eu acho que os mestres se deliciam quando eles andam na rua, quando eles estão no shopping, quando ele vai conversar com uma pessoa que não sabe que ele é mestre e bate nas costas dele, fala assim, pede uma informação qualquer. Sabe, ele poder estar camuflado, completamente presente, sem precisar vestir qualquer roupa especial de alguém que pratica, de alguém que sabe, de alguém que está... Fica assim, como é que se usa aquela palavra dos guardas quando eles estão sem a paisana? Então, você é praticante apaisana. Né? Acho que essa é a parte mais deliciosa, porque é você relaxar no comum sem se perder no comum. Você comer aquele frango no domingo e não se perder naquela loucura toda, né, da mesa da família. Você está ali, está olhando cada um, está vendo a qualidade da tua presença, mas ninguém sabe nada do que você está fazendo. Isso é a prática secreta. A prática mais elevada é a paisana. Então você fica bem comum. Isso que vai interessar as pessoas. Porque se a gente vai ficando muito especial, muito diferente, as pessoas vão dizer, não é para mim. Isso aí está estranho. Ela está fazendo alguma coisa muito extraordinária. Eu não quero fazer nada extraordinário. Eu não quero abrir mão da minha vida comum. Então, quando eles nos veem comum, aí eles vão achar interessante. Eles vão achar assim, nossa, isso é completamente possível, integrado. Simples, porque é isso. A gente não está praticando para ser budista. Os ensinamentos estão falando sobre a vida. Então, o que é? Eles estão só nos orientando para saber viver. Então, a gente não está numa escola de formação budista, de formação para meditantes. A gente só está recebendo instruções, né, orientações, assim, como viver de verdade, como ver as coisas como elas são e fluir com isso tudo, se deliciar com isso tudo, morrer com a sensação de que foi bom, que viveu, né? Sim. Tem o arquétipo do praticante, do iluminado, do heróico, do sábio. Sim, olha, isso foi no livro do Jung, tem o livro vermelho. Eu falei para a Ber já, esse livro é muito interessante, assim, né? Então, num dos sonhos, ali o Jung vai contando os sonhos que ele teve, né? Muito simbólicos. E aí, num dos sonhos, ele está falando, né, vai falar muito sobre o cristianismo, né, sobre a igreja, sobre o inferno, né, bem interessante. Mas tem um trecho assim que ele está falando sobre a imitação de Cristo, né? Existe essa expressão na igreja, né, a vida como uma imitação de Cristo. E ele fala isso. Ele diz: ninguém entendeu nada. Jesus Cristo foi aquele que não imitou ninguém. Os mestres são aqueles que não imitam ninguém. Eles vivem a originalidade por encontrarem a fonte. Então nós, né, é muita tolice a gente querer imitar a forma, achando que está acessando a sabedoria. Então tem que ver que os mestres são rebeldes, eles são originais, não tem como imitá-los. Se a gente quiser viver a inteireza que eles vivem, tem que encontrar no silêncio esse lugar. Aí cada um de nós
vai manifestar, né? Porque quando eu comecei esse movimento para yoga, meditação e tudo mais, os meus pais, vegetarianismo, foi muita resistência. Foi, meu Deus, minha filha enlouqueceu, né? E até comentei com a Paula que meu pai um dia olhou para minha mãe e falou: meu Deus, por que ela está indo meditar? Por que ela não vai num bar com os amigos beber? E para não afastar tanto eles, eu tento ficar o mais comum possível, fazer as coisas mais comuns possíveis. Mas não adianta, porque ainda assim a Fernanda medita, a Fernanda faz yoga. Sim, você é diferente, né? Cá entre nós. Então, não é tão simples. Eu tento ser muito comum. Eu tento, ser isso que você estava falando. Mas para as pessoas mais próximas, não tem como. Não tem como esconder o que eu sou. E, na verdade, quando eu tento fazer isso para minha família, machuca muito. Sim. Porque eu estou tentando me diminuir para manter a presença deles. Né? Para não assustar eles, para mostrar, olha, tá tudo bem, eu estou fazendo isso, mas eu ainda amo vocês, eu ainda estou aqui, tá tudo certo. Não tem como satisfazer as pessoas, realmente, né? Tem um limite para isso, né? Então, a gente não vai estar fazendo isso para agradar as pessoas, né? Para protegê-las das suas limitações, né? Então, quando eu falo a gente praticar a paisana, é para estar próximo delas, né? Não é, mas tem um limite mesmo, né? Porque se a gente está praticando, a gente vai ter que ter os nossos horários de meditação, ou a gente vai ter SEB, a gente vai ter yoga, né? A gente vai fazer escolhas. Né? Aí sempre vai ter um atrito, né? Vai ter atrito quando a gente não pratica. Né? Vamos supor que a gente é comum, não é porque a gente está tentando ser comum, é porque a gente é comum mesmo. Né? Não está querendo se fazer. Dá conflito. Então, a gente sendo igualzinho ao outro, cedendo em tudo que dá conflito. Né? Então, em todos os níveis, a gente não vai conseguir uma perfeição. Né? Se mexer, mexe o campo das pessoas. Então, vai trazer agrados e vai trazer desagrados. Daí, o que vai? Vai depender muito da confiança do que você está fazendo. Né? Eu acho que, como você falou, você já fez a tua parte, que foi ceder em muitas coisas, né? No tempo, na permanência, né? Para estar com eles, mostrar que você ainda faz coisas normais, né? Que você respira, que você come, que você tem amigos, né? Que você trabalha. Né? Mas tem um momento que você também não vai estar tão próxima deles assim, né? Vai ter um momento que a tua vida também vai se configurar de outra forma, né? Mas a vida em família tem essas exigências, né? A gente vai ter que dançar um pouquinho ali dentro, né? Para encontrar o tempo para nós fazermos o nosso treinamento, ao mesmo tempo podemos ter um convívio saudável com eles, né? Marcinha, vou dar depoimento. Por favor, Vou dar depoimento. Ajude. Porque o que aconteceu comigo foi assim, né? Comigo e com o meu ex-marido, no caso. Ex-namorado. No começo, a prática traz algumas paciências, assim, algumas coisas que você realmente fica com mais facilidade de conviver, né? Então, no começo estava ótimo, porque, enfim, eu estava deixando ele jogar videogame muito mais, né? Não estava exigindo tanto a presença dele, estava, né, me sentindo melhor sozinha, não estava tão carente. Então, foi uma coisa assim, foi progredindo ótimo, né? Ele estava adorando que eu estava meditando e tal. Mas aí, depois, com o tempo, eu acho que a gente vai, quando a gente vai incorporando um pouco mais, a gente vai começando a tomar decisões de vida baseadas né, nessa coisa que é mais lúcida, né?
E uma das coisas que vai talvez acontecer é que você vai tomar decisões que vão contra as decisões comuns. Como, por exemplo, você vai decidir por uma carreira que não te dá dinheiro nenhum, mas que é uma coisa que você ama fazer. E aí isso pode gerar conflitos, porque aí você está tomando decisões com bases diferentes do que as pessoas estão acostumadas. E, enfim, né? Ainda mais marido e mulher, né? Relação de casal que um se apoia financeiramente no outro. Então, não vou dizer que só isso que aconteceu, mas uma das coisas que aconteceu foi assim, para a gente se separar, né? Algumas decisões que eu comecei a tomar foram não fazendo sentido para ele, né? Então, ele sempre aceitou, mas não conseguiu entender. Então, aí, mas assim, acho que quando a gente olha assim, às vezes a gente tem esperanças e medos, né? Mas aí a gente vai praticando e vai largando mão das esperanças e medos também. E aí, quando as coisas vão acontecendo de uma forma que a gente não sofre tanto com o que acontece. A gente vai aceitando que assim a gente faz a mudança porque ela é natural para a gente a partir da nossa prática. É quase inevitável, a gente muda. E daí, se a pessoa pode acompanhar ou talvez não. E é uma liberdade total dela, né, de acompanhar ou não. Não é a gente tentar convencer ela a acompanhar que vai fazer ela acompanhar. Então, aí é meio abrir mão mesmo. É bem isso. O sucesso da nossa prática não é assim, então a gente não se separou, então todo mundo achou que o que eu estou fazendo é legal. Não, às vezes vai explodir tudo mesmo, né? Mas não porque a gente quis, ou porque a gente foi grosseiro, porque a gente foi insensível. É porque as coisas vão mudar mesmo, né? E principalmente nesse caminho a gente vai tomar decisões que vão trazer mudanças profundas no nosso comportamento, na nossa visão. Então, a família, a gente não sabe direito, né? Essa foi uma família biológica, né? Uma família ancestral. Não quer dizer que a gente vai seguir pertinho deles. A gente vai ampliar agora a nossa capacidade, né, de relação, de conexão. Então, eu acho que a nossa expectativa, a gente não deve, por exemplo, praticar ou se aproximar, né, com essa expectativa de que a gente vai agregar tudo. Olha, a prática está boa porque ninguém está me abandonando e todo mundo... Não. A gente vai ter lugares que não vai ter como acomodar, a gente vai fazer o nosso melhor, né? Traduzindo a prática da forma mais simples, né, na nossa vida, tentando mostrar para todas as pessoas que a gente não está fazendo nada de estranho, mas para algumas pessoas, alguns grupos, vai ser impossível. Daí a gente diz, ok, eu te libero, né? Eu te libero. E família é isso mesmo, né? As pessoas mais próximas são exigentes. Só comentar uma coisa específica assim com pais, né? Claro que não é sempre igual, né? Pai e mãe pode variar muito, mas até conversando com outros praticantes que já praticam há um bom tempo, assim, né? Eu ainda acho que, no final das contas, o mais comum é que eles queiram ver a gente bem. Uhum. Só que eles podem ter tá presos em muitas visões para isso. Sim, o que seria estar bem, nesse meio tempo aí, né? E às vezes não dá tempo também, né? Isso tudo se processar aí. Mas eu tenho essa impressão, assim, que em algum ponto você fazendo aquilo e aquilo sendo verdadeiramente bom para você, eu acho que tem um ponto que começa a abrir. Sim. Porque no final das contas, eles querem ver a gente bem. Só que daí pode que no momento a gente está fazendo tudo na contramão do que eles imaginavam que ia ser o bom para nós. Exato. Aí fica uma coisa meio estranha, né? Mas a gente, assim, pode até esperar que seja o quanto antes e tal, mas a gente também não sabe, né? O tempo que isso vai levar, né? Mas eu confio, assim, que o principal para eles é ver a gente bem. Enquanto eles não estão entendendo muito bem, fica complicado. Isso. Mas se eles começam a ver que aquilo
a gente está realmente bem. Que a gente paga as contas, inclusive, porque medita. Aí eles ficam mais tranquilos ainda. Uau, ela está comendo e pagando as contas. É isso, é essa preocupação, né? Que a gente vai virar um balão de hélio e... né? E não... A prática, ela é tão poderosa, e ela vai dar raízes profundas, né? Ela vai nos tornar pessoas extremamente funcionais. Se a gente seguir, né, esses ensinamentos como a gente está recebendo. Hã? O quê? Virou um balão de hélio? Então, perigosíssimo isso, né? E o que acontece? A gente também tem o agravante de relatos, né, de situações de pessoas que realmente, né, no caminho espiritual, é óbvio que eles têm medo disso, né? Não, é sério. Eu acho que assusta um pouco os pais, né? De falar, nossa, será que está indo para qual caminho? Né? O que está buscando? Será que está sendo enganado? Tem isso tudo. Será que está indo para uma comunidade que, enfim, o que estão propondo lá? Então, para os pais, eu tenho uma filha de 19 anos. Você tem 20 e ela tem 19? Ai, que amor. Cara de menina. Né? Então, nossa, é uma preocupação mesmo. Né? Nossa, dos pais. Isso. Daí eu acho que o que é interessante é o nosso testemunho, né? A gente honrar os ensinamentos, mostrando, né, que eles são a pura lucidez, que eles nos colocam realmente, né, com sanidade. Aí a gente vai limpando, né, do jeito que dá, qualquer fama, qualquer, né, distorção que vem acontecendo, aí nós nos tornamos testemunhas, né, do caminho bem feito, da prática bem feita, né, dos frutos verdadeiros dessa prática, né. Então, aí a gente vai manso, não bate de frente, mas também não desiste, né, não te solta desse eixo que você está encontrando. Porque a gente resistência vai vir, né? Hoje são os pais, daqui a pouco, de repente, é um companheiro, né? Ou que seja, né? Um tipo de trabalho. Então, isso vai vir. Por isso que, a meu ver, no Ocidente, essa prática, né, da meditação, a prática de yoga, ainda está em processo. Porque, por ela trazer ainda muito da aparência oriental, aquilo ainda parece que fica perigoso, as pessoas não entendem direito. Então, essa é a nossa responsabilidade, né, como praticantes mirins aqui, né? Isso, a linguagem, a forma, a aparência. Eu acho que essas coisas das vestes, dessa coisa, isso tudo vai se apagar com o tempo. A gente vai perceber assim, que isso ainda é resquício da cultura de onde aquilo veio. E esse resquício da cultura é que traz essa resistência, né? Então, nós assumimos essa responsabilidade, né, de receber esses ensinamentos, vivê-los, né, nas nossas carnes, né, dentro da nossa cultura, no nosso tempo, e a gente vai desenvolvendo linguagem. Aquilo vai ficando com a nossa cara. Aí, logo, logo não vai ter resistência. Então, ainda a gente está derrapando com essas coisas. É Amanda seu nome? Fernanda, Amanda é do lado. Fernanda, eu assim vim para esse retiro. Eu vim para esse retiro para acompanhar meu filho, na realidade, porque eu observei. Eu era a mãe que dizia: pirou, 13 anos, quer fazer yoga, quer meditar, daqui a pouco vai virar Hare Krishna e vai viver do quê? Eu estou sendo extremamente honesta. Vai parar de estudar, não vai trabalhar, não vai se sustentar.
né? Então, tô tirando, tô ficando desnuda. Tô do lado dos pais agora. Então é isso que a gente pensa, sabe? Porque tem muita distorção. Eu falei para o meu marido, eu vou lá porque eu quero ver gente normal, que estuda, trabalha e que medita e faz yoga e... Deu certo? Desculpem Fala para nós. Se eu tô sendo assim... A gente parece normal? Não, gente, mas entendeu? Gente que... assim, são pessoas que têm uma vida além disso, né? A parte espiritual é muito importante, mas tem o outro lado também, né? Então, como mãe, eu achava, meu Deus, será que ele vai saber conciliar? Até porque, às vezes, isso está parecendo muito precoce. Pense, com 13 anos. Aí, às vezes, matava a aula para ir meditar. Eu dizia, mãe, tô aqui no Jardim Botânico, não aguentei, tá um sol lindo. Eu falei, sabe? Então, e também daí você começa a se preocupar assim, tá? Essa meditando, esse legal, você associa às vezes também com droga. Então tô sendo até um pouco mais profunda. Aí você começa a ver, tá? Iluminação, ele me fala de dimensões, Matrix, eu não entendo nada disso. Não sei se o budismo fala disso também. Então, eu a gente está começando aqui também. Então, meu Deus. Então, assim, fica tudo muito misturado para os pais. Sim. Então, eu vim buscar um pouquinho do conhecimento do budismo. Daqui a pouco eu vou estar em alguma coisa que fale disso. Que legal, você está indo junto, né? Porque eu preciso conhecer para poder julgar, né? Então, daqui a pouco, teus pais, talvez eles vão se informar. Você vai pegar teu pai vendo um livro, ou tua mãe, sei lá, lendo um livro, vendo um documentário, não? Porque essa dúvida, esse medo que eles têm, eu também tenho, entendeu? E que até... Ele não está ouvindo nada. Tá ótimo, né? Ele relaxou mesmo aqui, né? Que eu quero que ele desenvolva a espiritualidade, mas ela numa essência correta, não distorcida. Sim, né? Sim, isso mesmo. Com sanidade, né? Sanidade. Essa coisa é perigosa, porque o meu sobrinho, ele, através da internet, foi buscar um mestre que tomava aquele ayahuasca. Nada contra, que também é uma filosofia de vida, também é uma cultura indígena. Só que o menino foi e ele ficava em jejum e tomando aquele chá. Menina, ele surtou assim, sabe? Ele simplesmente, ele foi até parar. Eles não deram um apoio para o meu sobrinho. Ele começou a surtar lá no templo, sabe? Não falava nada com nada, queria ir para casa, ele não queria. Daí viram que era um problema sério e deixaram ele na rodoviária para voltar para casa. E nessa ele ficou ruim, surtando em casa, tiveram que internar e tudo. Então, você vê, é um problema isso, né? Porque você tem que cuidar com aonde você está indo mesmo. Principalmente os jovens, né? Porque nós já fomos jovens, a gente já foi enganado também, né? A gente já... Mas só para colocar assim, né? Não vou nem dizer que é o testemunho meu, porque muitos aqui conhecem meus pais e deles não posso falar nada, assim, né? Eu também não posso falar dos meus, assim, eles apoiam em tudo, assim, né? Bem. Mas a gente tem amigos... Inclusive está sendo gravado. Pai, mãe. Não. Vocês são 10. Não, é brincadeira eles. Mas a gente já teve, assim, conversa com outros praticantes, né? Desse ponto que eu falei do pai e a mãe verem aquilo como bom para o filho, mesmo sem querer participar, querer ver, né? Coisa que eu achei super bonita, um pai falar assim, ó, eu realmente esperava que você fosse fazer diferente. E eu não entendo muito bem o que você está fazendo. Mas da minha parte está tudo bem, porque eu estou vendo que você está bem. Assim, né? Assim, maravilhoso, né? E aquilo que você comentou, acho que quando o Nélio perguntou, é Nélio, né? De como honrar, né? Os que vieram antes.
fizeram os esforços, porque a gente pode se ver preso a ter que cumprir certos por eles, assim, né? Mas eu vejo assim, particular daí, né? Teve muito esforço deles para que eu e minha irmã não passassem por dificuldades que eles passaram. Que eu acho que isso é super comum, né? Nessa ideia. Só que às vezes eles estão também muito ligados que a gente não passe aos perrengues, assim, né? De dificuldade com emprego, com onde morar, com esse tipo de coisa, né? Só que se a gente trouxer para as dificuldades com as emoções perturbadoras, por exemplo, aí a gente está fazendo isso, a gente está fazendo o melhor com tudo aquilo que eles proporcionaram para nós, né? Isso. E daí realmente é outra coisa, né? A gente também se livra um pouco de ter que cumprir coisas que talvez fossem as mais esperadas, mas a gente sabe que, muito agradecidos, né? Por eles proporcionarem tanta oportunidade, e a gente está fazendo o que a gente está vendo que é o melhor, né? Sim. É mesmo. Acho que os pais vão estar sempre um pouquinho frustrados com a gente, né? Não era bem isso que eu tinha planejado para você. O Lama da última vez falou que aqui nós somos os filhos que não deram certo, né? O Lama falou, aqui são os filhos que não deram certo. É, exatamente. Nós somos os filhos que não deram certo. E olha, eu acho que... eu me lembrei agora daquelas ilhas de plástico, né? Flutuando no oceano. Eu sei, isso é bem triste, né? Mas é que eu imaginei nós, assim, sabe? Uma ilha flutuante dos que estão, assim, né? Todo mundo sério, assim. A gente mas a gente... e não quer dizer que a gente não está fazendo as coisas, sabe? Então, eu entendo a tua preocupação. E eu acho que aqui no SEB eu vejo o Lama preocupado também com isso, de ele sempre puxar as pessoas para elas não tomarem atitudes radicais, não abandonarem suas casas, seus lugares, ninguém sair correndo, né, abandonar tudo e morar num centro de retiro, né, simplesmente porque acha que aquilo é mais elevado. Eu mesma, né, estou há vários anos com o Lama Santi, e não foi por vontade que eu não larguei tudo há muitos anos atrás, porque ele nunca disse, ele nunca me incentivou a deixar nada. Ele disse, fique onde você está. Fique com... Né? Namoro também. Lama, acho que eu vou terminar. Não, mas fica mais um pouquinho. Namorada lúcida. Lama, mas acho que... Não. E eu fui indo. E isso foram alguns anos. E foi ótimo. Né? Aí, trabalho. Não, Márcia, não deixa. Fica lá. Toma as pessoas. Cuida das pessoas. Não se incomoda com o trabalho. Se interesse pelas pessoas. O trabalho vem junto. Gente, ele me deu conselhos super, assim, de sanidade, de pé no chão. E por isso, porque a gente falando dos pais, né? Mas os meus pais, foi isso, eu não tive obstáculos com eles, porque eu nunca fiz nada radical. Eu fui sempre de mansinho, retiro aqui, volta, retiro ali, volta. Olha, ela está ficando tão boazinha, ela brigava antes, agora, que bom, que bom. Quando eu fui vegetariana, isso não ficou bom. Né? E não comer carne, assim, aquilo foi, arrasou. Assim. É isso. Daí, mais tarde, eu deixei também, né? Mas a meditação... eu tinha um altar enorme no meu quarto, até eu acho assim, que eles foram bem interessantes nesse sentido, assim, porque aquilo é uma coisa, né? Eles olhavam e ficavam ali, né? Mas me viram fazendo a faculdade, me viram começando a trabalhar, depois fiz a transição, deixei de ser arquiteta para ser professora de yoga, eles ficaram meio assim, mas continuei pagando minhas contas, então, então tá, né? Então é isso que talvez as pessoas mais próximas precisem, né, dessa paz de perceber que a gente não está deixando de olhar nos olhos deles, né? Que a gente não está se tornando uma ausência, um ser esquisito. Que nós estamos nos tornando uma presença favorável, lúcida, madura. Isso vem com o tempo, né? Só que nesse período, a gente também vai bater cabeça, também vai fazer umas... Né?
E tá bom, a gente vai bater a cabeça de qualquer jeito, seja no caminho espiritual, seja no trabalho, seja na faculdade, né? A gente não vai conseguir uma linha reta nem para nós, nem para ninguém. Mulher, eu te conto, eu tinha 13, 14 anos quando eu comecei a ler os livros do... como é que era o nome dele? Do Poder da Mente. Eu só li esse negócio. Joseph Murphy. Era só que quando eu comecei a me interessar não tinha nada de budismo, não tinha muita literatura, mas tinha Lauro Trevisan, tinha algumas coisas, né, espírita, que eu só naquilo, assim, era uma menina, a idade dele. O Lama eu só fui encontrada aí 10 anos depois, quando eu tinha 24, 25. Então, foram 10 anos também indo fazer meditação embaixo da pirâmide, que tinha aqui em Curitiba, né? Indo em palestra de teosofia, indo em centro espírita. Isso, fazendo justamente isso, sabe? Até que daí o budismo, né, nas palavras do Lama, e principalmente por encontrar nele, né, essa clareza de ele pegar na mão, ensinar a meditação, né? Veio essa intuição de dentro, é aqui. Aqui eu vou encontrar alguma coisa onde a vida vai e a espiritualidade vão juntas, né, integradas. Mas eu acho maravilhoso, né? Porque, olha, sabe, começar cedo é muito bom, porque a gente vai ter menos estragos para resolver aqui dentro. Assim, não importa a hora que a gente vai começar, sempre é a hora. Mas começar jovem, tem algumas coisas que a gente vai acumulando ao longo do tempo que talvez a gente pense que é insolúvel. Mas não é legal isso que ele te falou? Eu posso falar? Eu acho que você... Como que é teu nome? Como é teu nome? Ana. Ana, venha meditar com a gente. Só isso. Aí tudo isso pacifica. Olha, não é porque a gente é daqui, mas aqui é um lugar legal. Sério. Eu acho que é um dos centros mais sanos, assim, sabe? Porque o Lama não permite viagem. Ele está o tempo todo, né? E isso não quer dizer que não tenha toda a sutileza do caminho e dos ensinamentos. Mas o tempo todo fio terra. Lindo de ver, lindo de ver. Eu queria retomar um ponto que essa garota trouxe. Como que é teu nome? A Carla. Que você começou a ver, né, os ensinamentos e daí percebeu muitas coisas, né? E daí a Marcinha deu uma resposta assim de que não fique ensinando para o outro, e aliás é isso mesmo, né? Dentro de uma relação é muito chato, né? Quando o outro começa isso é, né? Mas quando o outro estiver carente, daí dá para usar um outro ponto, né? Dá para usar a compaixão, porque agora você já entende o que o outro está sentindo. E você pode, na tua prática, trazê-lo quando ele está carente. E você começar a descobrir como é que você poderia fazer para suprir sem que ele transforme aquilo num autocentramento, né? Sem alimentar o estado em que ele está, mas, ao mesmo tempo, você pode usar a compaixão para suprir. Porque agora você já sabe, né, como é que você sente e consegue imaginar como é que o outro sente. Isso é uma coisa assim que começou a me passar aqui enquanto você estava falando, né? E a gente tem as práticas dos Jnana Budas,
que daí vão nos ajudar a ver como que a gente pode ajudar o outro, né? E uma outra coisa que pode ser boa é assim, conversar com o companheiro, né? Conversar sobre o que a gente sente, né? Sobre amenidades também. É tão bom, é tão gostoso, né? E, de repente, o outro começa a refletir. Então, isso não é ensinamento, mas é diálogo, conversa. Como que eu estou me sentindo, como que eu me senti naquele dia, assim, assado. É um ótimo espaço para se trabalhar. E os dois juntos crescerem, né? Porque é um espaço de diálogo, né? E, então, não precisa ficar tão diferente como a Iris comentou, né? Mas pode ir participando junto com o outro, como que está havendo as mudanças dentro. É porque tudo é lento. Lento é com calma, não precisa ser nada rápido, nada. É isso que a Marcinha falou de o Lama nos ajudar, assim, de ele dizer assim, não mude nada. Primeiro entenda, perceba tudo. Então nós temos bastante tempo para meditar sobre tudo que a gente é, né? Para depois tomar ações de mudança, caso seja necessário, né? Muito bom, é isso. Porque a indiferença também não é boa, né? A gente... Mas essa é a arte, né? A arte da compaixão é isso. É você oferecer, mas saber que não está oferecendo nada. O outro acha que está ganhando, mas não está ganhando nada. Você só está oferecendo tua presença, na verdade. Não tem... Porque senão é isso, não tem fim. Carência não tem fim, gente. Carência é um solo e que se sustenta. Enquanto você estiver ali, não adianta, não tem fim. Então, não tem atender a uma demanda de carência, saiba, é um poço sem fundo. Então, a gente tem que ter... Aí é a arte, né? A compaixão tem que estar junto com a sabedoria. Junto com a visão. Então, como que a compaixão se manifestaria agora de forma a não alimentar essa carência? Ela vai vir com amorosidade, ou ela vai vir com uma palavra, ou ela vai vir com uma... Daí são as faces da compaixão, né? As faces da sabedoria. Aí a gente faz o que pode, né? Oferece um chá, conversa, vai ver um filme. Mas o que eu acho assim, que mais transformador para outra pessoa vai vir quando ele sacar que você não depende mais dele. Quando ele te vê inteira, aí acho que ele vai ficar em choque. Mas vai ficar esse registro. Talvez ele nem queira ficar mais com você. Você está inteira demais. Mas vai ficar um registro para ele que existe isso no mundo. Existe uma inteireza. Existe alguém que está do teu lado e não quer nada de você. Está ali assim. Quer? Eu estou aqui. Não quer? Eu estou aqui. Então, eu ainda acho que a gente está com essa tendência de o que eu faço pelo outro? Como é que eu comunico o outro da lucidez? Mas o outro está afundando. Ok, gente. A gente já mais ou menos sabe como levar tudo em banho-maria, né? Mais ou menos. Agora, o que eu sinto que é isso. Senta nesse caldeirão e cozinha. Cozinha você. Você tem que ser a primeira a sair cozida. Óbvio. Acabou de cair a ficha de onde eu estou. Então, agora você vai saber que também está nas duas coisas. Mas os dois têm muita vontade de ser. O irmão já começou com essa ideia. Somos inteiros, não precisamos um do outro. Quantos anos vocês estão juntos? 8. Estamos juntos porque queremos. E eu não sei, talvez depois da maternidade as coisas ficaram, as identidades Dá uma mudaram mudadinha. um pouco, então a gente sentiu que isso deu uma abalada, assim, né?
Mas a intenção é mútua. Ele não frequenta o budismo, não pratica a meditação, mas existe a intenção de ele está de olho. Inteiros. Ele está junto. Entendi. Isso é muito bom, isso é muito positivo. Assim. Então, ele não tem medo que eu me encontre inteira. Nem eu medo que ele se encontre, sabe? Mas no vamos ver do dia a dia, aí que o bicho pega, né? Sim. Que aí vai para o escambau nossas intenções, o Buda, né? Na hora do vamos ver, é difícil lidar com essas coisas. Sim, mas e aí que eu me encontrei, né, quando a gente estava estudando os reinos no livro do. Você passou mal, né? Foi ali que uau, sou muito pior do que eu imaginava, assim. Não fala isso, não é assim. É muito mais difícil do que a gente supõe, assim, né? Então por aí. Eu acho interessante, né, a leveza que Prajna traz e, ao mesmo tempo, a lâmina certeira que ele se torna, né? Então, como que a leveza pode ser tão cortante, né? Como que a gente evita a leveza porque ela é cortante? E a gente ainda está querendo ensinamento cor-de-rosa e de pelúcia, então, se for... né? Não. Por isso que a gente não está exatamente procurando a liberdade. A gente não quer exatamente isso. A gente não quer a leveza da vida. É insustentável a leveza do ser, né? A gente não consegue sustentar isso. Mas nós já somos isso, entende? Então, se não for nessa vida, isso vai bater na nossa porta de novo. Você vai continuar aí sendo essa mulher, esse homem, sei lá o que você é agora. Então, eu acho que a gente devia aceitar esse convite, pegar esse negócio no ar, assim, falar assim, ok. É amargo, tipo losna, mas vamos lá. Então tá, eu acho que a gente já transbordou. Uma última? Tá. Márcia, vocês estão falando de paz. Fer, se você quiser eu te empresto o meu. Porque, olha, se eu não medito todo dia, ele me enche o saco bizarramente. Teu pai é meditante, é? Demais. Mas ele nem vive nesse mundo, pra começar. Olha os extremos, viu? Então, Márcia, é isso que eu ia te perguntar. O meu pai, ele é tão espiritualizado, ele pratica tanto meditação, ele pratica voluntariado, atos de caridade, mas, assim, é demais. Ele literalmente não vive nesse mundo. E aí chegam as contas, os problemas, os processos, e ele dá pra mim resolver. Tipo assim, top. Olha a inversão dos papéis aí, Ana. Exatamente. E aí, o que é que eu faço? Eu falo pra ele... Na verdade, ele lida com a linha mais dos mestres ascensionados. E eu falo, pai, vem aqui, volte para a realidade, olha menos esse boleto, ascensão. Menos ascensão. Não, porque o mestre ainda não me deu a resposta do que eu devo... Pai, o mestre não vai te falar nada, mãe? Você tem que pagar Como essa tua conta. Mãe? Vamos ver o conjunto, vamos fazer uma constelação. Como é sua mãe? A minha mãe é o oposto. Ela não acredita... O meu pai é reikiano também, né, a vida inteira, e ela não acredita em nada... Fala que isso daí não funciona. Ela se diz católica, mas... Acho que está na hora de sair de casa. Não, eles não são casados. Eles justamente separaram por causa disso. Do quê? De você ter saído de casa? Assim, eles não têm nada a ver um com o outro, basicamente. Mas eu tô tentando elaborar como funciona essa linha tênue entre a espiritualidade e a materialidade. Porque eu fico tentando trazer o meu pai e ele fica lá boiando e eu não sei o que fazer. E ele tá lá. E ele fica esperando uma resposta, ele fica esperando um movimento e ele só fica observando sem fazer nada. Eu sei que é isso que a gente tem que fazer. Só que não aqui na Terra, no mundo mundano, onde a gente tem problemas para resolver, contas para pagar, filhos para cuidar. Ele basicamente deixa. Tipo assim, eu tenho 3 irmãos, eu sou a mais velha. Ele deixa. Tipo, pai, mas olha... Não. Ele vai aprender na hora, não sei o quê, sabe? Ele é totalmente assim. E isso gera problemas.
Porque, querendo ou não, a gente mora com ele, né? Minha mãe mora longe, ela nem participa, e ele fica lá. E eu, como mais velha, tenho que ficar tentando... Você virou a mãe, né? Virei. Só que eu, depois de muitos anos de terapia, saí desse cargo. Porque ele me exigia demais. Só que depois que eu saí desse cargo, parece que daí... Tipo, agora então que... Então, eu tô pensando nisso há muito tempo já. Como a materialidade e a espiritualidade se conversam e como equilibrar isso. Não sei, eu queria poder conversar com ele sobre isso e tentar fazer com que ele desse um clique. Ir pra cabaninha, não sei. Com ele, né? Não comigo. Eu acho que é melhor a gente retomar esse assunto depois da janta. Depois que a materialidade estiver bem assentada. Pode ser? A gente vai voltar aqui que horas? 8? Agora são os 10:46. Janta agora já, né? Não? Tá? Então 8h15 agora. E o Puja é 19h30. Ah, pronto. Então estamos salvos. E qualquer coisa também, né? Um pouco para lá, um pouco para cá. A gente não está em casa, né? A gente vai dormir aqui mesmo. Mas não muito, tá, Bess? Não muito. Um pouco aí. Vamos fazer a dedicação? Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos, que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem locho soren loche zalum sason chaparta droju cho son não adami draudo zongeleixo. Muito obrigada, até aqui. Bom descanso, até já.